Olá, boa noite. Está preso o suspeito de matar uma jovem a facadas em Cariacica. As imagens do crime são impressionantes. Uma viatura da PM passa pela rua. Em seguida, o suspeito e a vítima aparecem caminhando. De repente, o criminoso golpeia a jovem e foge correndo. Rodrigo Pires Rosa, de 38 anos, é o mesmo que foi filmado em novembro do ano passado, passando correndo atrás de uma ex-namorada com uma faca em Nova Rosa da Penha. No começo da tarde, ele se apresentou na delegacia. Rodrigo acumula 8 passagens por violência doméstica e já tinha um mandado de prisão em aberto desde o ano passado. Ele procurou a TV Tribuna no final da manhã e afirmou que foi o Coringa quem matou a jovem. O principal suspeito do crime procurou a Rede Tribuna de Comunicação nesta quarta-feira. Ele afirmava que a filha que teve com a vítima pedia pela mãe. Ontem, a minha filha estava sempre chamando dias a dias a mãe dela. A mãe dela foi agora para onde a minha filha está. Ela faleceu tem uns 8, 9 meses. Aí a mãe dela chama a mãe dela todo dia. Aí a mãe dela foi para lá cuidar dela. Ela está aqui, ó. Valentina. Ela está aqui, ó. A criança que Luana teve com Rodrigo morreu ainda com meses de vida. Questionado sobre o crime, ele afirmou que o Coringa matou a ex-companheira. O Coringa, eu não sei. Eu não sei como é que aconteceu. O Coringa bate nos Cavaleiros das Trevas. Tem que pagar no Coringa. Ele está comigo todo dia. A produção da TV Tribuna orientou o Rodrigo a procurar a delegacia mais próxima e se entregar. E foi isso que ele fez. Depois foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde prestou depoimento. Ele é o principal suspeito de matar a facadas a ex-namorada, Luana Demonier, de 25 anos. Luana voltava do trabalho para casa, em Vila Capixaba, Cariacica. Foi morta a poucos metros de casa. Segundo familiares, ela sofria ameaças constantes dele. Ela tinha uma medida protetiva, inclusive, contra o ex. Tanto que na manhã do crime, ele ameaçou a jovem no ponto de ônibus. À noite, uma guarnição da Polícia Militar estava na porta da casa da vítima quando ela foi assassinada. Os familiares, a mãe, a irmã, o cunhado de Luana, estiveram no DML. Eles não quiseram gravar entrevista, mas confirmaram as constantes ameaças que a filha vinha sofrendo. Rodrigo Pires Rosa já é um velho conhecido da polícia. Ele é investigado em 8 inquéritos pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Cariacica. Isso desde 2015, por conta exatamente de violência doméstica, violência contra a mulher. E tinha vários mandados de prisão em nome dele. Ele chegou a ficar detido entre julho e setembro do ano passado no Centro de Triagem de Viana por ameaça. Ele também foi um dos alvos da última Operação Marias, que aconteceu em dezembro de 2020, mas não foi preso. Entre os inúmeros casos de violência e ameaças que Rodrigo cometeu, está esse aí. Ele chegou a ser registrado por câmeras. Aconteceu no bairro Nova Rosa da Penha, também em Cariacica, em novembro do ano passado. Uma mulher sobe a rua correndo e entra em casa. Em seguida, o Rodrigo aparece com uma faca e também entra na residência. Na sequência, a mulher sai e entrega o objeto a uma outra pessoa, enquanto o agressor é contido. A mulher que quase foi esfaqueada é uma ex do Rodrigo. Ele não aceitava o término do relacionamento. Ela também tinha uma medida protetiva contra ele. Agora, a família de Luana Demonier, de 25 anos, que trabalhava como segurança do trabalho, vela a filha. Um sofrimento para eles que há algum tempo também tiveram que velar a menina, a bebê da vítima. Mais uma vez um caso de feminicídio no Espírito Santo. Mais uma estatística com o nome Luana. E é mais um caso revoltante, né? Que a gente vê essas imagens covardes. A polícia passa momentos antes de acontecer o crime. Não é isso, Yuri? Yuri está ao vivo, tem mais detalhes desse caso, conversou com a polícia, inclusive. E a gente tem detalhes. O suspeito falou sobre essa morte da filha do casal. Boa noite.
Isabela, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Ele disse sim, mas antes da gente entrar nessa parte, eu queria deixar aqui um relato que eu tive lá na noite de ontem no homicídio, fazendo a cobertura desse crime brutal, e com todas as pessoas que eu conversei, com familiares, amigos, vizinhos, todo mundo disse que a Luana era uma pessoa super querida, uma jovem do bem, uma jovem trabalhadora, alegre, que estava sempre com um sorriso no rosto e que infelizmente ela se envolveu com o Rodrigo. Os dois tiveram uma filha em janeiro do ano passado, pouco tempo depois a menina morreu ali no mês de maio e então começaram as ameaças por parte do Rodrigo. Ele disse que a filha se comunicava com ele constantemente, disse que a menina pedia a mãe, pedia a presença da mãe onde ela estava. O Rodrigo também envolveu o Coringa, o personagem do Coringa nessa história mirabolante, até que tudo isso chegou à noite de ontem, quando ele acabou matando a Luana a facadas lá em Vila Capixaba. A jovem foi enterrada hoje num cemitério da Barra do Jucu, em Vila Velha. Uma equipe do Tribuna Online conversou com o pai da vítima. Ele disse que a prisão do Rodrigo trouxe um pouco mais de conforto para ele e também para toda a família. Disse que espera que a justiça funcione a partir de agora e o que o Rodrigo fez com a filha dele não pode acontecer com nenhuma outra pessoa. Depois que o Rodrigo se entregou à polícia, ele reforçou a versão de que o Coringa é que teria matado a jovem. Vamos acompanhar na fala da delegada. Quando ele chegou à delegacia, a gente foi realmente fazer o interrogatório, ele já tinha se apresentado falando que ele estava com mandado de prisão em aberto, mas a todo momento ele falava que quem tinha matado a vítima teria sido uma pessoa de alcunha Coringa e que não era ele. E aí depois que a gente foi conversando, ele resolveu confessar a prática, mas com relação ao momento do crime especificamente, ele simplesmente se nega a falar, fala que não lembra, que esqueceu, e aí começa a simplesmente fingir que ele é inimputável. E aí a gente percebe que tem um pouco de maldade para que ele se excuse de responder o crime da forma que deve ser. Ele não parece ser uma pessoa muito articulada, mas você percebe que tem uma certa malícia ali para tentar ludibriar a ação policial e a justiça. Tanto que ele já sabia que tinha mandado de prisão em aberto e ele começou a usar de vários artifícios para que a polícia não conseguisse prendê-lo. Ele foi autuado em flagrante hoje pela prática de homicídio duplamente qualificado, que foi impossibilidade de defesa da vítima, e por feminicídio propriamente dito. Tá aí um pouco do relato da delegada, do menino para a delegada, né, desse suspeito. Ele continua preso aqui no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória. E vale a gente destacar que o Rodrigo chegou a ser preso por ameaça em julho do ano passado. Depois ele foi solto em novembro, mas logo depois voltou a ser procurado pela polícia, o que não dá para a gente entender por que esse criminoso foi solto, saiu da prisão. O delegado-geral da Polícia Civil aqui do estado afirmou que o Rodrigo já foi alvo de diversas operações de combate à violência doméstica e explicou por que ele não foi preso antes de cometer esse crime brutal contra a Luana. Vamos tentar entender na explicação do delegado. De tentar prendê-lo, montamos operações até para isso. Em todas as nossas operações, Marias e tantas outras, ele era alvo das nossas operações. Infelizmente, ele estava em estado de andarilho e isso impossibilitou nós localizarmos o seu paradeiro. Ele diz isso, que ele vai para a condição de andarilho justamente para dificultar a sua prisão. Está aí a fala do delegado, né, geral da Polícia Civil. A gente fica aqui prestando nossos sentimentos à família da Luana, a todos os amigos e parentes dela, né? E a gente pede para que você que passa por isso em casa denuncie, você mulher denuncie, procure a polícia, porque é a sua vida que está em jogo. Isabela, um caso revoltante e a gente noticia, né? Eu volto com você no estúdio. É um caso revoltante, são cenas fortes, imagens fortes, a viatura na porta da casa dela. Está acontecendo alguma coisa com essa medida protetiva? O homem tem 8 passagens pela polícia por violência doméstica. A família aciona a viatura, fica na porta da casa dela e ele caminha ao lado e comete esse crime. Alguma coisa precisa ser revista. E que ele fique na cadeia e pague por tudo que ele fez, né? Obrigado, Yuri. Olha, agora a gente fala da explosão em um apartamento no centro de Vitória. 2 pessoas ficaram feridas. Um vazamento de gás pode ter provocado o acidente. Nossa equipe teve acesso ao andar e ao apartamento onde houve a explosão. Mãe e filho testavam o fogão quando tudo aconteceu.
A porta do apartamento foi arrancada. A pia, perto da cozinha, estilhaçou, assim como os vidros das janelas. O apartamento dessa terapeuta ocupacional, vizinho o da onde houve a explosão, também foi atingido. Voou tudo, voou todas as minhas portas, a janela voou, só que a tela pegou e segurou, senão ia ser um prejuízo maior. E a janela do meu quarto voou, tá toda sem janela, voou inteira para a rua e meu corpo foi lançado para o guarda-roupa. Ela já vinha sentindo cheiro e também barulho de gás escapando no andar. Eu escutei um barulhinho de gás, 3h30 da manhã, escutei um barulhinho de gás nesse local ali. Tava um cheiro. Mas eu não quis falar nada. Porque geralmente eu sinto cheiro de gás. E nunca é nada. Além do apartamento, os outros vizinhos também acabaram sendo atingidos de alguma forma por conta da explosão. Portas arrebentaram, parte do rebaixamento de gesso do corredor cedeu. Do lado de fora, os estilhaços dos vidros das janelas que foram ao chão. Uma mulher de 64 e o filho de 44 anos ficaram feridos. Tiveram queimaduras de 1º e 2º graus e foram levados para um hospital particular na Serra. Eles iriam se mudar para o apartamento porque a casa onde moravam, na mesma rua, foi condenada após o deslizamento de uma pedra. Mesmo diante dessa explosão aí de grande magnitude, os apartamentos não serão interditados. A parte elétrica não foi afetada, está ligada. O que vai acontecer mesmo é que a empresa que cuida do gás encanado vai ter que vir aqui ao prédio para verificar o que está acontecendo, se houve algum problema na tubulação. Mesmo diante de tanto susto, os moradores podem continuar em suas casas. Não compromete a estabilidade da estrutura, né? A edificação não corre risco de desabamento. O que a gente solicitou é apenas que o condomínio providencie a retirada dessas placas de gesso do rebaixamento que podem cair. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local para realizar a perícia e destacou que prédios com gás encanado passam por vistorias regulares. O gás, o GLP, na verdade, ele não tem cheiro, então é adicionada uma substância para que a pessoa sinta esse cheiro do vazamento. Então, chegou no local, sentiu o cheiro forte de gás, tem que evitar qualquer fonte de ignição. Por exemplo, acender a lâmpada, né? Só o acendimento de uma lâmpada causa uma faísca. Se esse gás estiver na concentração ideal, pode ocorrer uma explosão no local. Então, cheguei a um local, senti o cheiro forte de gás, eu tenho que ventilar esse ambiente, abrir portas, abrir janelas e evitar qualquer fonte de ignição. Uma perícia foi feita no apartamento e o laudo deve ficar pronto em até 20 dias. O TN2 faz um rápido intervalo. Na volta, a luta dos comerciantes de Guarapari para conseguir trabalhar na alta temporada com um mapa de risco no vermelho. É já já. Estamos de volta, vamos atualizar os números do coronavírus aqui no estado. De ontem para hoje, 26 pessoas morreram, foram registrados 1.570 novos casos. No total, o Espírito Santo tem 6.069 mortes, 306.429 casos confirmados e 288.527 recuperados. Agora a gente atualiza os números do vacinômetro. Até o momento, 87.836 pessoas foram vacinadas. Das doses recebidas, 207.420, 121.075 doses já foram distribuídas. Comerciantes de Guarapari estão passando por um período muito complicado. Com um mapa de risco no vermelho na cidade, os bares e restaurantes não podem abrir aos domingos. Aos sábados, gente, fecha às 8 da noite. Enquanto isso, as praias estão cheias. Eles pedem que as regras sejam reavaliadas. Quando falamos em economia, a cidade de saúde aparece doente e os comerciantes temem uma piora no quadro devido às restrições em época de pandemia do coronavírus. Guarapari aparece no mapa da Covid em vermelho, está em alto risco para contaminação. O município tem mais de 3.000 estabelecimentos comerciais. Deste número, aproximadamente 1.000 são referentes a bares e restaurantes. Os comerciantes já demitiram quase 2.000 funcionários temporários e alguns com carteira assinada também devem ser demitidos. Tem pessoas que já têm 1 ano, 6 meses, 8 meses, 1 ano e meio de empresa, que infelizmente a gente já está tendo que começar a demitir. Guarapari tem mais de 126.000 habitantes. E no verão, o número de turistas aumenta em mais de 6 vezes a quantidade de pessoas na cidade. Com o carnaval se aproximando, mesmo sem festa, quem vive do comércio tinha esperança em melhorar o faturamento. Festas também estão proibidas.
Ninguém não está querendo que não haja a fiscalização, tem que haver todo o protocolo de segurança, tá? Mas não que fechem a gente, não que não permitam que nós possamos trabalhar, porque realmente está uma situação muito complicada. Alguns relatos de pessoas que estão com um prato na mesa, já deu, e quando chega o horário é preciso se retirar. A gente pede que haja um período que as pessoas possam haver uma dispersão. Tereza é carioca e vem morar em Guarapari. Adora almoçar fora aos domingos, mas por enquanto tem que esperar. As praias estão cheias, está todo mundo andando na rua e os comerciantes passando aperto sem poder trabalhar. Eu acho isso um absurdo. Os restaurantes não podem abrir. Lanchonete, por exemplo, 8 horas fechar, é um absurdo. Devido ao alto risco pela contaminação da Covid-19, o governo do estado decretou uma série de restrições aqui em Guarapari. O comércio, por exemplo, deve permanecer aberto até as 10 horas da noite, isso de segunda a sexta-feira. No sábado, até as 4 da tarde. E no domingo, ninguém pode abrir. Restrição também para o município. A prefeitura decretou que está proibida a entrada de ônibus e vans de excursão. Por isso, fiscalizações são feitas nas vias, nas entradas principais que dão acesso à cidade. E mesmo com fiscalização, segundo moradores, turistas chegam até a BR e entram na cidade em táxi ou com motoristas de aplicativo. Os comerciantes que abrem à noite garantem que seguem as medidas de segurança para evitar a transmissão do vírus e querem que o governo repense a restrição dos horários de funcionamento. Mesas espaçadas, álcool em gel em todas as mesas, tapete higienizador, todas as normas de segurança respeitadas de uma forma que você não vê no supermercado, você não vê nos ônibus, você não vê nas praias. Então, assim, por que eu não posso trabalhar? O vírus age de manhã num horário, de um jeito, e à noite de outro? Gente, não existe estudo que comprova isso. São famílias que estão sendo desempregadas, os empresários estão quebrando, isso é um fato. Mais de 70% do comércio de Guarapari já fechou. A cidade está uma cidade deserta, entendeu? É um crime. Crime não é o que nós estamos fazendo. Que tem pessoas que são contra as nossas atitudes, não. Se os nossos bares cabem 100 pessoas, então restringe a 50. Coloque as limitações de espaço. Agora, não proíba a gente de trabalhar. Olha, a Prefeitura de Guarapari informou que tentou estender o horário de funcionamento do comércio, restaurantes e similares, porém o governo do estado ajuizou uma ação de inconstitucionalidade contra o decreto municipal. O município já apresentou defesa junto ao Tribunal de Justiça, mas aguarda o retorno das férias do desembargador relator para devida apreciação. Começou hoje o júri dos acusados de matar um casal em um acidente de trânsito na Terceira Ponte em 2019. Kelvin Gonçalves e Bruniele Oliveira estavam de moto quando foram atingidos por um carro em alta velocidade. O advogado Ivomar Rodrigues e o universitário Oswaldo Venturini, segundo a polícia, participavam de um racha quando provocaram um acidente. Estavam a 150 km por hora. Além disso, eles teriam ingerido bebida alcoólica antes de pegar a direção. Eles respondem hoje em liberdade. A mãe de Bruniele fez um apelo à justiça. Vamos ouvir. Venham pedir ao senhor juiz, promotor, que venham julgar esta causa, que venham punir esses rapazes para que sirvam de exemplo para os demais que praticam o mesmo ato. A única coisa que eu desejo é ver esses caras atrás das grades para eles refletirem no que eles fizeram, porque destruíram duas vidas, 2 sonhos. Então só a única coisa que eu peço, senhor juiz, pune esses rapazes, não tem como esses caras ficar livres. Aí como se nada tivesse acontecido. Sendo que foi filmado, foram vistos testemunhas. Por favor. O júri ainda não foi concluído. No próximo bloco, 3 milhões de reais em cigarros são apreendidos em Cariacica. Os detalhes já já. 3 milhões de reais em cigarros foram apreendidos em Cariacica. Os mais de 600 mil maços estavam em um galpão próximo ao terminal de Itacibá. A carga era contrabandeada do Paraguai. Os cigarros seriam distribuídos para a Grande Vitória e também norte do estado. 4 pessoas foram presas. Uma boa noite para você e até amanhã.